Bom dia, meus amigos. Mais uma vez com vocês aqui para o nosso Café com Mauro, como a gente faz todas as terças-feiras pela manhã, não é mesmo? Como vocês também já sabem, o nosso Café com Mauro é parte do programa Ampliando a Consciência, que é a parte dos estudos e da capacitação do projeto Acolher Perdas e Luto. Não é? Nós temos a parte do acolhimento e nós temos a parte dos estudos e a parte da capacitação que acontece sempre durante a semana, normalmente na programação normal, às 8 horas da noite, todos os dias, com várias coisas, como vocês sabem, né? Nós temos o bate-papo sobre o Evangelho, nós temos o encontro com o Evangelho, nós temos as aulas, nós temos o Espiritualidade, Perguntas e Respostas, nós temos o Sagrado, o Encontro com o Sagrado também. São várias, né, atividades para todos nós sempre. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o nosso projeto, já sabem, é só ir ao nosso site www.projetoacolherperdasiluto.com.br, como está aparecendo aí embaixo, e aí vocês vão poder saber de todas as coisas e se inteirar de todos os assuntos, não é? Mas voltando ao nosso Café com Mauro, hoje nós começamos uma nova lei, não é? Nesse programa que nós estamos fazendo de falar sobre todas as leis naturais, como nós prometemos, hoje nós começamos com uma nova lei, que é a lei de trabalho. A lei de trabalho é uma das leis mais importantes para a nossa evolução, porque ela está diretamente ligada ao progresso e à evolução do espírito, não é? E também é uma das mais importantes porque ela também está como uma das que nos faz conectar com Deus da maneira mais eficaz possível, porque nós vamos estar através da lei de trabalho, através do trabalho, praticando, colocando em prática, exercitando os ensinamentos que recebemos. Bom, quando a gente fala de trabalho, a primeira coisa que a gente pensa, na maioria das vezes, nós não vamos generalizar, mas grande parte a gente tem uma certa aversão, não é? Quando a gente fala de trabalho, né? A gente fala assim, ah, meu Deus, já está dando até preguiça de trabalhar. Só falar em trabalho já dá até aquela preguicinha básica, não é? Mas de onde vem, para a gente começar, a palavra trabalho? E quando vocês perceberem de onde vem a palavra trabalho, nós vamos então começar a entender o porquê dessas reações que nós temos. Porque nós somos espíritos imortais, nós viemos, né, evoluindo e trazendo de muitas vidas, muitas experiências, como todos nós já sabemos, não é mesmo? Então, como nós vamos buscar a palavra trabalho? A palavra trabalho, gente, ela vem de uma outra palavra que, na verdade, tem um significado muito peculiar, não é? Ela vem do vocábulo tripalium. Tripalium. E vocês sabem o que é tripalium, que vem do latim tri, de três, e palium, de pau. O que significa isso? Era um instrumento de três paus interligados entre si, que era um instrumento de tortura. Lá nos primórdios ele era usado na agricultura e depois ele passou a ser usado nas pessoas. Era um instrumento de tortura para aqueles que não conseguiam pagar os impostos. Então a palavra em si já vem do contexto e do significado de tortura. Olha que coisa. Então, nosso inconsciente, de espíritos imortais que somos, trazemos no decorrer de tanto tempo esse significado incrustado na nossa memória e no nosso subconsciente de que trabalho é sofrimento, é tortura. E nós precisamos então ressignificar isso, com certeza, não é? No decorrer dos anos, essa palavra foi sendo utilizada e o significado dela não foi modificado. Então a gente foi percebendo tudo isso e mantendo esse significado. Mas em sendo uma lei natural, em sendo uma lei divina, como em determinado momento o trabalho pode significar sofrimento. Então chega um ponto onde nós mesmos temos que ressignificar tudo isso, não é? Porque o trabalho é uma lei natural, é uma lei divina. O trabalho é necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa praticar e exercitar. É através da lei do trabalho que a gente literalmente evolui. É através do trabalho que nós desenvolvemos a nossa inteligência, que nós aperfeiçoamos as nossas faculdades físicas e espirituais.
O trabalho é uma necessidade, nós vamos sim ter necessidade de trabalhar, porque nós precisamos suprir as nossas próprias necessidades de sobrevivência. Ele sim também é uma obrigação, porque nós precisamos trabalhar para conseguir todas as coisas que queremos. Ele existe dentro de um contexto também, gente, de que nós tenhamos contato com os prazeres da vida também, não é? Então esse entendimento entre contexto de conservação da vida, de necessidades e de prazeres, vai fazendo com que a gente vá passando vagarosamente por determinadas situações e por determinados lugares, vamos dizer assim, onde nós vamos exercitando tudo isso em nós. Ou seja, se ele faz parte desse todo que é a nossa vida, né? Se essa lei faz parte desse todo que é a nossa vida e ela está presente, nós temos contato com ela desde a nossa criação, tá? Até teremos contato até muito tempo adiante, como espíritos superiores que nos tornaremos, e mais puros e mais elevados e tudo isso. Nós temos a lei de trabalho e o trabalho em si, podendo ser classificado em qualquer um desses, vamos dizer assim, desses lugares onde a gente coloca as coisas que acontecem conosco. Quais são esses lugares? Podemos ter missões, expiações e provas. Lembram disso? O trabalho em si, ele também pode ser trazido dentro desse contexto de missão, expiação e provas. Ou seja, hoje nós estamos dando esse contexto geral, porque nós vamos, lembram, nós vamos falar sobre a lei de trabalho durante 3 semanas, hoje mais 2, e na quarta a gente traz as perguntas e respostas, não lembra? Então a gente tem esse contexto. Como a gente está falando que a gente tem contato com ele todo esse tempo, a gente tem contato com a lei de trabalho desde a nossa criação, lá atrás, nos reinos vegetais, nos reinos minerais, né? Então a gente vai trabalhando obviamente dentro de toda uma proporcionalidade, não é, da lei de trabalho em reinos minerais e vegetais e animais, dentro da proporcionalidade da lei de trabalho para a nossa conservação. Não existia uma inteligência ainda. Lembram disso? Então a gente vai caminhando em direção a isso. Então ele é feito lá atrás para as necessidades básicas, para suprir as nossas necessidades básicas de conservação e conhecimento. Já existe um caminho de conhecimento, logicamente, proporcional à inteligência de cada reino, lógico, né? Quando a gente dá de encontro com o reino hominal, que é onde a gente se torna homens, né? Seres humanos, então a gente começa com o ganho do livre-arbítrio a perceber e melhor refraseando, a ter a possibilidade de perceber a lei de trabalho como um meio de evolução de inteligência e espiritualidade, não é? Além das necessidades básicas de conservação, nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter contato com a consciência, nós vamos ter meios de aperfeiçoar e de organizar tudo isso na nossa cabeça. Então o trabalho sempre existiu, desde lá de trás, desde a nossa criação, e o trabalho sempre vai existir até lá na frente, não é? Então, reinos animais, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, o reino hominal, que é o que a gente está, e a gente vai galgando, a gente sabe, porque a evolução é constante, a gente vai chegar em outros lugares e através da lei de trabalho, através do trabalho, a gente vai evoluindo sim cada vez mais. Quando a gente entra no reino hominal, como a gente está dando essa geral para vocês, quando a gente sai do reino animal e entra no reino hominal com uma consciência individual, não é? Com a noção da divindade, noção de Deus e tudo mais, e o livre-arbítrio também. O que acontece ali? Ali a gente tem a nossa evolução iniciando nesse reino, né? Como seres humanos. Então a gente ganha essa consciência, só que a gente vai pouco a pouco. Então, a depender de onde nós estamos, vocês vão lembrar mundos inferiores, mundos superiores, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos puros, lembram de todas essas coisas? Mundos angelicais, tudo isso, a depender de nós estamos, o trabalho estará presente, porque o trabalho fazendo parte dessa evolução natural do espírito, ele tem que estar presente em todos esses mundos. E a presença do trabalho em todos esses mundos, com cada um de nós, espíritos que somos imortais, ele vai ser, obviamente, proporcional aos mundos onde estamos habitando, não é? A nossa consciência a depender de onde estamos. Então, ele vai ser mais material quanto mais inferior é o mundo que habitamos, e menos material, mais inteligente, mais moral, quanto mais a gente habita os mundos elevados e vamos evoluindo.
não é? Dos mundos inferiores, ele tem a conotação maior de expiação e provas, além de missões em algum lugar aqui e ali nesses mundos também. Mas no geral, mundos inferiores, expiação e provas, o trabalho tem essa conotação. Nos mundos superiores, em geral, missões, logicamente, e também provas que a gente sabe que, né, espíritos elevados também têm o seu aprendizado como um todo, não é mesmo? Então, esse é o contexto, esse é o contexto geral da lei de trabalho, a qual a gente vai falar então durante mais 2 semanas e na quarta semana a gente traz as perguntas e as respostas que eu espero que vocês coloquem no nosso grupo do Telegram, o Ampliando a Consciência, para que a gente possa responder para vocês na última semana no nosso Perguntas e Respostas, como eu falei. Então a gente vai falar na lei do trabalho durante essas semanas, na próxima e na outra. Dependendo, a gente pode até falar mais, né, gente? Porque a gente não vai ficar preso. Mas é só para vocês terem uma noção. A gente vai falar de trabalho físico, a gente vai falar de trabalho no plano espiritual, a gente vai falar de trabalho voluntário, não é? A gente vai falar de trabalho para sobreviver, a gente vai falar de trabalho mais ou menos dependendo das classes ricas, classes pobres, a gente vai falar de trabalho e inutilidade, trabalho e preguiça, trabalho no contexto de pais e filhos e pais, não é? A gente vai falar de repouso e de limite de trabalho também. Trabalho na velhice, trabalho nos mundos inferiores e superiores, como a gente já falou, já deu uma leve noção para vocês. Bom, tem uma infinidade, inclusive a gente vai falar de trabalho e reencarnação, porque o trabalho está diretamente ligado e dentro das nossas reencarnações como modo de evolução, não é mesmo? Então, tudo isso a gente vai trazer para vocês dentro desse contexto da lei de trabalho. Mas a primeira coisa, como a gente falou lá atrás, a primeira delas vai ser começar a ressignificar a palavra e o contexto trabalho. Lei de trabalho é uma lei divina. Nós precisamos do trabalho como um motor gerador de nossas ações, sentimentos e emoções para que a nossa evolução aconteça. É onde nós vamos praticar, é onde nós vamos exercitar, que é a principal parte do nosso aprendizado, não é? É como a faculdade de medicina, que a gente vai estuda, e depois a gente vai para onde? Para a residência, para aplicar tudo aquilo. E aí a gente vai colocar a mão na massa e aí a gente vai aprender de verdade, não é? Então, ressignificar, apagar da nossa mente a questão o significado de sofrimento quando a gente fala de trabalho e perceber que o trabalho é uma das melhores ferramentas para que a gente possa evoluir e se conectar com Deus dentro dessa estrada iluminada que nós temos daqui por diante, porque daqui por diante nós estamos entrando num novo processo evolutivo, porque nós estamos tendo contato diante de tudo isso que acontece conosco na atualidade, com uma nova vida, com um novo mundo, com uma nova perspectiva espiritual de nós mesmos, não é? Então eu fico aqui com vocês por hoje, é só na lei de trabalho, mas nós voltamos semana que vem, na próxima terça-feira, com a segunda parte da lei de trabalho e convidamos vocês novamente a estudarem conosco, a participarem do nosso grupo do Telegram Ampliando a Consciência, onde nós temos toda essa programação de atividades, a visitarem o nosso site www.projetoacolherperdasiluto.com.br, mais uma vez, para vocês poderem saber tudo o que acontece, tudo o que nós fazemos, não é? Diante desse contexto espiritual que a gente fala e diante desse contexto de auxílio ao próximo, que a gente está sempre inserido nele, quer queira, quer não. Vamos abrir os olhos, não é? E vamos então participar disso tudo. Lembrando a vocês que durante a semana, dentro do próprio programa Ampliando a Consciência, nós temos os nossos quadros matinais, que são o Café com Mauro, nós temos o Conversando com Rosana de Rosa, nós temos o Dicas da Beta e nós temos os Depoimentos da Alma também. São quadros mais curtos, mas que trazem também bastante aprendizado e bastante ensinamento para a gente poder então se deliciar aí e se preparar, não é? Para esse processo evolutivo que a gente vive no dia a dia. O meu muito obrigado e até terça-feira que vem.